Bom, pessoal, como o pessoal tem me pedindo muito, tem questionado muito alguns questionamentos ainda sobre a atividade presencial, e na verdade a gente tirou as dúvidas do pessoal durante o videochat, mas hoje aqui o pessoal tá vazio, acabou que ainda não apareceu ninguém, então eu tô gravando esse vídeo aqui para tentar ajudar vocês. Eu estou aqui no chat, então se aparecer alguém aqui, a gente pode ir tentando tirar alguma outra dúvida no meio do caminho. Mas eu já estou gravando aqui para poder tentar resolver aí a dúvida de alguém. Então, aquela atividade presencial, ela trabalha com alguns conceitos, tá certo? Que a gente viu lá atrás. O primeiro conceito que é importante é lembrar a estrutura geral do que é um computador. Então você tem o quê? Você tem uma CPU, é mais ou menos a mesma discussão que eu fiz com o pessoal lá no outro vídeo chat, que nem todos puderam participar. Essa CPU, ela está conectada a um barramento, né? E esse barramento, ele é conectado a dispositivos de entrada e saída. Então a gente tem aqui os nossos dispositivos de entrada e saída. E também é conectado a alguns a memória, perdão. Então a gente tem aqui a memória, né? Então, pessoal, lá nos vídeos a gente discutiu um pouco, né, sobre algumas questões aí. Então, o que acontece? Você tem, às vezes, a CPU, ela precisa de informação, ou por algum motivo, né, ela precisa de obter alguma informação da memória, ou ler ou escrever na memória, ou ler ou escrever no dispositivo de entrada e saída. Então, por exemplo, se eu pego a CPU, ela fez um cálculo, alguma coisa, e ela precisa mandar informação da CPU para a memória, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que ele não está desenhando bem. Opa. Então vamos lá. Eu quero pegar uma informação e passar da CPU para a memória, né? Estranho que ele não está escrevendo aqui. Só um minuto, pessoal. Então, ó, da CPU para a memória, a gente tem aqui um ciclo que a gente chama de escrita em memória. Às vezes a CPU ela quer ler uma informação da memória, então eu tenho uma operação de leitura em memória. E essas operações elas ocorrem todas sobre barramento, né? Porque ele que é o intermediário aqui. Se eu tenho uma operação, às vezes a CPU quer colocar uma informação no dispositivo de entrada e saída, por exemplo, eu quero definir a cor de um pixel na tela, alguma coisa assim, ela faz uma operação de escrita em entrada e saída. E a gente também tem o inverso, que seria uma operação de leitura em entrada e saída. Então a gente tem essas quatro operações principais. Então, a gente estudou lá nos vídeos, né, vocês estudaram isso, que essas operações, elas ocorrem no barramento de acordo com uma sequência. Então, passando aqui, se eu tivesse, por exemplo, uma operação de que a gente fala, por exemplo, de escrita em memória, eu ia ter uma sequência, tá certo? Então, eu ia ter uma sequência. Então, olha só, o que ia acontecer?
E essa sequência, eu tenho um diagrama que a gente chama o diagrama de tempos. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu endereço, né? Então, eu tenho meu barramento de endereços, né? Eu tenho os dados, né? E eu tenho um barramento de controle, com algumas linhas de controle. Vamos supor que esta seja uma operação, por exemplo, de escrita em memória. Aí, por exemplo, a gente tem a linha de controle main. W, vou botar o W aqui embaixo, tá certo? E as outras linhas também, elas são fixas lá no barramento, né? Por exemplo, a gente tem o main R, eu vou pôr aqui, e você tem lá o I/O, o ES, né, de entrada e saída, a I/O vem de input e output. As outras, vou pôr aqui, a outra linha de memória, e o I/O write e o I/O read, elas estão contempladas, eu estou só simplificando aqui, né, nesses itens aqui. Então, essa sequência, ela é sempre a mesma, conforme eu mostrei lá nos vídeos. Então, como é que funciona a coisa? Primeiro, ele vai lá e define uma sequência. E ele define o quê? Por exemplo, se eu for fazer uma escrita no endereço 10 de memória, ele vai vir aqui no barramento de endereços. Esse barramento ele tem um conjunto de bits e vai colocar lá esse endereço lá no barramento de endereços. É a primeira coisa que ele vai fazer. Então, por exemplo, se o endereço for 10, ele vai vir aqui e vai colocar o endereço. Vou pôr um número, não 10, vamos supor que o endereço. Deixa eu apagar aqui, ver se eu consigo apagar isso. Vou pegar aqui, vou pegar um número mais interessante. Vamos supor que o endereço seja 5 em decimal, tá certo? O endereço é 5, então ele vai colocar o endereço 5. Aí vai depender do coisa. Por exemplo, ele está querendo escrever uma informação na memória, então ele vai colocar essa informação na memória. Então, aqui no meu barramento de dados, é o próximo etapa. Vocês podem ver que eu desenho mais à direita porque ele está no barramento de dados. Então, por exemplo, eu tenho a informação. Vamos supor que ele colocou lá o número 3, decimal, tá certo? Então, esse barramento de dados tem um determinado número de bits, tá certo? E ele colocou no barramento o número de 3. Aí, na sequência, o que ele faz é o seguinte: ele gera um pulso no controle, né, para indicar que a informação está pronta. Então, esse pulso fala, ele indica, fala assim, olha, aqui nesse ponto eu tenho minha informação pronta, então você pode ler tranquilamente que vai estar tudo ok. Não é isso? E com isso, basicamente ele termina o ciclo, voltando todos os meus barramentos aqui para o estado original, né? Mais ou menos ali na ordem inversa. Tá certo? Então, isso aqui é o diagrama de tempos do meu barramento. E no caso, as outras linhas de controle, né, o I/O write, o I/O read, main write, main read, elas vão ficar sempre zero. Isso porque aqui o write é escrita, né? Então eu tenho um ciclo de escrita em memória. Se fosse algum dos outros ciclos, ia ser tudo igual, só que o que em vez de ser o main write, por exemplo, se fosse um ciclo de leitura, ia ser o main read. Se fosse o I/O write, o I/O read, e assim por diante. Bom, então esse ciclo é o que acontece lá no computador. Lá no exercício, o que eu fiz foi o seguinte, eu falei, olha, eu peguei montei um circuito e liguei no barramento, né? Então isso aqui é uma porta aí bem torta, né? Aí eu peguei aqui e coloquei um E0 e liguei nessa porta E, por exemplo. Vou fazer um bem simples. E eu peguei aqui um E1 e coloquei aqui, chegando na porta E, com uma bolinha aqui, que é uma negativa, por exemplo, né, uma negação. E aqui depois, eu estou fazendo um exemplo simplificado, mas ele é bem parecido com o da sala de aula.
E ele chegou aqui numa outra E, por exemplo, com o main W, né? E eu perguntei para vocês, olha, o que acontece aqui nessa saída aqui, né? Na verdade, quando eu estou fazendo isso, o que eu quero é que você, a partir desses 3 gráficos aqui, dessas 4 linhas que elas são padronizadas, são uma sequência, o que vai mudar são esses números aqui, de acordo com o enunciado do exercício, você desenhe para mim qual que é o valor da saída Q, tá certo? Tá, mas aqui você colocou o quê? E0, E1 e MenW. MenW eu até sei quem que é. MenW está aqui, tá certo? Ele vale 0 até esse instante, aqui ele passa a valer 1, depois ele volta a ser 0. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem nada, né? Então, mas quem que é E0 e E1? Na verdade, E0 e E1 vem do barramento de endereços. Esse barramento, por exemplo, lá nos exemplos, a gente tinha 8 bits. Então, como é que eu vou saber como é que é? Aqui nesses instantes, você considera que o endereço é 0, tá certo? Talvez eu tenha desenhado isso lá atrás para vocês. E os dados também aqui seria 0. No caso ali eu só usei E. E vem do barramento de endereço. Se eu tivesse usado D0, D1, alguma coisa assim, isso viria do barramento de dados. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou desenhar aqui uma linha para ser o E0 e outra linha para ser o E1. Tá certo? Então, olha só. E eu vou pegar aqui e vou observar quais são os instantes de tempo que são de interesse, que são os instantes onde eu tenho uma mudança de estado em alguma das linhas lá em cima. Então, nesse primeiro instante de tempo, se você for olhar, o endereço é 0. Isso aqui é um número, tá certo? Se a gente converter 0 para binário, isso vai dar um número que, com 8 bits, seria o quê? 0, 0, 0, 0, 8 zeros, tá certo? 0, 0, 0, 0. Então, isso está em binário. Peguei aquele 0, está aqui, converti para binário. Então, quer dizer que nesse instante de tempo, eu tenho 8 zeros em binário. Esse cara aqui é o E0, é o bit menos significativo, é o mais à direita. Esse cara é o E1. E assim por diante, até chegar aqui na frente, que seria o quê? O E7, certo? Então, se eu observar, o E0 nesse instante aqui, ele vale 0. O E1 nesse instante aqui, ele vai valer 0, tá certo? Então, olha só, eu consegui determinar nesse instante. Só que daqui para cá, o que aconteceu? O endereço mudou de 0 para 5. 5 em binário vai ser o quê? 5 seria 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá certo? Então, olha só, 5 seria esse valor. Então, nesse instante, o E0 vale 1 e o E1 vale 0. E o E2, por que esse 1 aqui, o que eu faço com ele? Não faz nada, ele não está no circuito, eu não preciso preocupar com ele, tá certo? Eu preciso preocupar com esses dois aqui. Então, nesse caso, o E0 ele passou a valer 1, então ele mudou aqui para 1, e o E1 continuou no 0. E ele vai continuar nesse estado, você pode, como aqui o E0 e o E1 só dependem do endereço, ele vai continuar nesse estado até o endereço mudar novamente, que vai ser aqui na frente. Então, o E0 fica em 1 até aqui,
e aqui ele passa a ser 0, porque a gente tem aqui no final sendo 0, e o E1 ele vai ser 0 a vida toda, né? Aí, o que falta fazer? É pegar agora e jogar esse gráfico nesse circuito, para poder ver a saída. Então vamos olhar. Aqui no começo, o E0 vale 0, o E1 vale 0 e o MenW 0. Então vamos ver como é que vai ser. Eu tenho 0 aqui e 0 aqui. Ó, 0 aqui, 0. Tem uma inversora, então vai entrar nessa portinha aqui 1. 1 é 0, vai sair o quê? 0. Tá certo? E o MenW? O MenW lá, ó, ele estava valendo 0 nesse instante aqui no comecinho. Então ele vai ser 0, 0 e 0 vai ser 0. Então essa saída aqui, nesse primeiro instante, opa, deixa eu voltar lá no gráfico, nesse primeiro instante o meu Q vai ser 0, tá certo? Agora, no segundo instante, o que aconteceu? O E0 mudou para 1 e o resto não mudou nada, não foi isso? Então, olha só, aqui ele mudou, eu vou ter que observar também, pessoal, só abrindo um parênteses, eu vou ter que observar essa mudança aqui para o Q, tá? Do estado do MenW, né? Vou até marcar aqui já para vocês observarem. Isso vocês têm que fazer, porque toda vez que você vai fazer a análise de uma saída, você tem que olhar aqui que são as entradas dela, né? Mas o que aconteceu? Aqui, ó, agora, aqui E0 vale 1, o E1 0 e o MenW 0, não é isso? Então quem mudou foi o E0, que agora passou a ser, em vez de ser 0, passou a ser 1. Quando ele passou a ser 1, isso aqui virou 1 e 1, aqui passou a ser 1, não é isso? 1 e 0, continuou 0. Ainda não foi agora que modificou esse estado, tá certo? Aí olha só, o que aconteceu agora aqui nesse instante de tempo, a partir daqui? O MenW passou a 1, o E0 passou E1 e o E1 continua em 0. Então, o que mudou foi que esse cara aqui mudou para 1, não foi isso? Aqui, ó, o E0 já estava em 1, continuou em 1, o E1 estava em 0, só que aí eu tenho essa negação, essa bolinha aqui, que transforma ele em 1. Então, 1 e 1 vira 1. Agora o MenW passou a ser 1. Então, esse cara aqui, a nossa saída, passou a ser 1. Tá certo? Então, olha só, minha saída aqui foi lá para 1. Tá certo? Nesse instante. Aí, a partir daqui, o MenW passa a ser 0. Volta a ser 0, não é isso? Desculpa. Olha, ele, desse instante aqui, ele voltou a ser 0, né? Então aqui, cortou, voltou a ser 0. O que vai acontecer? 0 e 1 daqui, corta, volta a ser 0, tá certo? Então, a minha saída voltou a ser 0. Na verdade, ela vai continuar sendo 0, se vocês analisarem depois os outros casos, até o final. Tá certo? Então é mais ou menos assim que se resolve a atividade 2. A diferença é que lá na atividade o circuito acho que é um pouquinho mais complexo, ele usa o E0, o E1, E2, E3, se eu não me engano, mas na hora de você converter os endereços é só você usar os demais. Esse aqui seria o E2, né? Depois na sequência o E3. Tá certo? Então, é basicamente isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo aí ajude vocês a terminarem essa atividade, né? E ajudem a compreender melhor essa etapa aí, tá? Um grande abraço a todos e uma boa noite.